A polêmica dessa semana foi a declaração do governo de que ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina. Que ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina, essa é a frase mais precisa. Mas em fevereiro, uma lei que permite a vacinação compulsória para enfrentar a pandemia foi sancionada. Então o tema de hoje é: a vacinação contra o coronavírus deve ser obrigatória? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Tomé Abduch, empresário. Boa noite, Tomé. Boa noite, Mona Lisa. Bem-vindo de volta. Então, começamos com você, Tomé, suas primeiras considerações, por favor. A vacinação ao Covid-19 deve ser obrigatória? É possível obrigar uma pessoa a fazer algo que ela realmente não queira? Acredito que sim. Mas temos que separar o que é obrigação e o que é um dever. Não se pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que ela não se sinta segura em fazer. A segurança vem quando há certeza e uma comprovação que o método realmente funcione. Em muitos países que as pessoas são obrigadas pela lei a fazer algo que não queiram, temos regimes ditatoriais, tudo que a população brasileira não poderá permitir mais em nosso país. Estamos vivendo um momento de extrema importância no Brasil, que é o retorno da verdadeira democracia, aquela que tentaram roubar de nós nos últimos anos. O Estado deve ter leis e deveres, sim, para a população, mas não podemos ser obrigados a fazer algo que não temos a certeza e a comprovação. O presidente Bolsonaro disse que não vai obrigar ninguém a tomar a vacina, e isso está correto. Em uma democracia, a partir do momento que tivermos a eficácia da vacina comprovada, houver uma real segurança e uma velocidade de ação, tenho a certeza que a postura de nosso governo será outra. Sempre nas declarações do presidente, quando a defesa da democracia é feita, há uma grande polêmica. A tradução de tudo isso é que quando houver a comprovação por entidades de países sérios internacionalmente e também pelas entidades brasileiras, a vacina poderá ser considerada obrigatória. Por enquanto, é tudo uma grande especulação e o governo federal tem aí sim a obrigação de defender a população brasileira. Aliás, como sempre tem feito. Essa decisão, nesse momento, deve ser livre e espontânea de cada brasileiro, de cada pai ou mãe. Afinal, ninguém quer ficar doente e, mais do que isso, passar a doença para outras pessoas. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. A pergunta tema do debate de hoje é se a vacinação contra o coronavírus deve ser obrigatória. O simples fato de estarmos perguntando isso em pleno século XXI, no meio da maior pandemia da história, com mais de 122 mil almas levadas do Brasil, é motivo de decepção, é motivo de vergonha, de indignação, de desrespeito. E essa pergunta só está na pauta da ordem do dia de hoje, por conta da frase e do respaldo político do excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que a vacinação contra o coronavírus não deveria ser obrigatória. A essa altura do campeonato, se nós tivéssemos alcançado algum grau mínimo de civilização, as pessoas não estariam se sentindo obrigadas a tomar vacina. As pessoas já estariam conscientizadas de que receber vacina, se imunizar contra moléstias contagiosas, não é algo que você faz só para você mesmo. É algo que se faz pelo coletivo, pela sociedade, pela comunidade onde você está inserido. Tivéssemos desenvolvido um senso de comunidade, tivéssemos aprendido o conceito de solidariedade, essa pergunta jamais teria sido feita. Mas muito pior, jamais teria sido respondida pelo presidente da República da maneira como foi respondida. O presidente foi interpelado por uma cidadã que se dizia profissional da saúde na porta do Palácio da Alvorada e ela lhe pediu, abre aspas, Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina, viu? Sua resposta foi a seguinte, abre aspas, olha, vacina nenhuma, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Quando eu assisti esse vídeo, de segunda-feira, eu imaginei que se tratava de mais uma infeliz declaração dada espontaneamente, uma fala sem pensar, mais ou menos na linha do que o Tomé trouxe. Uma fala apressada, na volta para casa, após uma agenda lotada. Já seria grave, mesmo se assim fosse.
Mas no dia seguinte, nós fomos surpreendidos com uma publicação na conta oficial da Secretaria da Comunicação no Twitter, da SECOM, com o mesmo conteúdo, com a mesma afirmação. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Pode, senhor presidente. Pode e deve. A Lei Federal 13.979 de 2020, assinada por Vossa Excelência, no artigo 3º, inciso 3º, linha D, determina que, aspas, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. 2 pontos. Determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. É claro que nós não deveríamos chegar a isso. É claro que nós não deveríamos forçar ninguém a tomar vacinas. E nós não precisaremos fazer isso. Não precisaremos usar o peso, o rigor e a violência da lei se nós conseguirmos atingir um nível de conscientização da importância da imunização, da importância da vacinação, da importância do cumprimento do seu papel, não só para você, mas sim para os seus semelhantes. E o governo federal está prestando o maior de serviço que poderia prestar para esse objetivo. A propaganda da SECOM afirma que o governo do Brasil preza pelas liberdades do brasileiro, por isso ninguém poderia ser obrigado a tomar vacina. Antes de se utilizar um canal oficial para veicular essa tamanha ignorância jurídica, o governo federal deveria estar conscientizando a população da importância de se aderir às campanhas de vacinação. Antes de dizer que ninguém é obrigado, o governo deveria estar ensinando a população sobre a utilidade e os benefícios da vacinação. E o comportamento do presidente da República deveria ser o maior exemplo disso. Deveria estar mostrando que, graças às vacinações, segundo os dados da OMS, são salvas de 2 a 3 milhões de vidas por ano. Deveria estar mostrando que a vacinação é importante para a erradicação da doença, que é imprescindível para a imunização populacional, que é essencial para o bem-estar coletivo, para o interesse público. Mas não. Se preferiu ostentar todo o desconhecimento e ignorância do princípio da liberdade. Ignorância sobre o fato de que nenhuma liberdade é absolutamente plena. Ignorância sobre o fato de que nossa própria esfera de liberdade jamais, em hipótese alguma, pode colocar em risco a vida do próximo, a vida do semelhante. Esse governo, quando escolheu seu lema Deus acima de todos, se inspirou no mandamento que Jesus ensinou em Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas parece ter se esquecido que 2 versículos depois nos ensinou Jesus que seu segundo mandamento é ame o próximo como a si mesmo. Pois quem sabe disso, sabe que a sua liberdade, de forma alguma, pode atingir a do seu semelhante. E a recusa à vacinação não só pode ferir a ti mesmo, como irá ferir ao próximo. Vamos então ao debate. Bruno e Tomé, por favor. Decepção, vergonha e desrespeito é o que eu ouvi agora do Bruno em relação ao nosso presidente da República. Se há algo que não é feito pelo presidente da República, é o desrespeito à população brasileira. Vamos relembrar algumas coisas importantes. Foi o governo federal o primeiro a levantar a mão em relação à pandemia. Foi o governo federal o único que ajudou os brasileiros em todo o país, enquanto governadores faziam política que destruiu a economia desse país. Foi o governo federal o único a se preocupar com a população brasileira. Então agora não venham falar todo esse discurso que se torna até um pouco populista em relação à vacina. É claro que a vacina é importante. Os senhores em casa têm dúvida que é importante vacinar? Vocês não foram vacinados contra tétano, difteria, poliomielite e outras muitas vacinas que realmente já têm comprovação feita tecnicamente por entidades mundiais que comprovam a eficácia dessa vacina. Por enquanto é tudo especulação. Nós vamos o quê? Acreditar na vacina chinesa, que está sendo colocada pelo governador do estado de São Paulo e por outros governadores, sendo que nós não temos comprovação nenhuma ainda? Quando nós tivermos órgãos realmente competentes, como o FDA americano, que é um órgão sério, órgãos que são europeus, a nossa Anvisa aqui no Brasil e outras entidades com seriedade
Eu tenho certeza que a postura do governo vai ser que essa vacinação seja obrigatória. Agora, a obrigatoriedade não significa você ter pessoas sendo agredidas, presas ou qualquer outro tipo de situação se resolverem não tomar a vacina. Hoje, você tem a obrigação de tomar essas vacinas que acabei de citar. Mas se eventualmente você não tomar, como funciona? Por que eu, como pai, eu tenho que acreditar numa vacina, numa pandemia que até agora ninguém entende o que está acontecendo, ninguém sabe realmente o número de mortos, ninguém sabe o que acontece no mundo. Tem pessoas que pegam essa doença e a pessoa que dorme ao seu lado não pega. Tem pessoas que ficaram dentro das suas casas e pegaram a doença. Tem gente jovem morrendo, tem gente velha sendo salva. Enquanto tudo isso não for resolvido e não tiver a clareza e não tivermos os órgãos internacionais validando e nacionais a vacina, o presidente está correto. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Isso não é democracia. Isso sim é o que é feito em países comunistas, ditatoriais, que é o que a gente não vai mais aceitar aqui nesse país. Tomé, deixa eu só ressaltar uma coisa que eu falei na minha fala inicial. Eu disse que o simples fato de nós estarmos perguntando isso, o simples fato da pergunta é o que é motivo de decepção, vergonha, indignação e até de desespero. Para mim Não falei nada sobre o presidente da República. O presidente da República foi eleito, ele está aí e nós temos que lidar com isso. Para os que gostam, para os que louvam e para os que o criticam. Então, eu queria deixar isso bem claro. O segundo ponto é que nós estamos levando essa discussão para um caminho que ela não tem. Em nenhum momento se disse que se queria vacinar a população com vacinas não comprovadas, com vacinas que não foram aprovadas. Não foi isso. Não foi isso de forma alguma. O que está escrito no post da SECOM e que foi dito pelo presidente da República é que quem não quiser se vacinar, não se vacina. E isso não coloca qualquer restrição, porque eu seria o primeiro e todos os órgãos de vigilância sanitária, estaduais, nacionais e inclusive internacionais, jamais permitiriam uma vacinação em massa com uma vacina que não seja devidamente aprovada. E aqui é preciso trazer também ao telespectador algo que nós discutimos durante vários debates e que a CNN já trouxe aqui de maneira muito profunda. Existem fases de produção de uma vacina. Não se pode sequer falar, Tomé, na vacina chinesa. Nós estamos falando nas vacinas chinesas. Nós temos 3 vacinas chinesas na fase 3 de produção da vacina. E a fase 3 de produção da vacina, Tomé, é uma fase em que já foram descartados danos à população, que já foram descartados efeitos colaterais. É uma fase onde se está apurando a efetividade da vacina, não a nocividade da vacina, embora isso seja sempre testado. Mas já é uma vacina que pode ser aplicada em uma escala maior. Então não se trata disso, a gente não pode dizer que o presidente está preocupado com vacinas nocivas. Não é isso de forma alguma, eu preciso deixar isso claro para o telespectador. Estamos falando de vacinas aprovadas, quando elas forem aprovadas. Fico muito feliz, Bruno, com a sua colocação, achei muito equilibrada, mas da onde foi que vocês tiraram, por uma frase do presidente, em alguns segundos, nós já conhecendo o nosso presidente, que ele falou que só vai se vacinar quem realmente quiser? Isso é a verdade? Perguntem para ele se realmente é isso que ele quis dizer naquele pequeno momento. Sempre pegam pequenas frases do presidente da República, onde ele está se colocando para proteger a população brasileira e se coloca dessa forma. A vacina ainda não tem uma comprovação 100% científica. O período de uma vacina para ser aprovada ele é muito maior do que se acontece agora. Nós temos que aguardar os órgãos internacionais se posicionarem, a Anvisa se posicionar e aí sim poderemos tomar uma decisão, né? O governo poderá tomar uma decisão se realmente ela tem uma obrigatoriedade ou não. Não dá para sair vacinando todo mundo. Nós não sabemos ainda com clareza se há efeitos colaterais ou não. Nós não sabemos. Então eu coloco aqui a minha admiração pela postura do governo, pela postura que a SECOM teve em dizer o que disse. Isso realmente é defender a população brasileira. Nós não podemos ser obrigados a nada. Eu não quero ser obrigado a nada. A grande maioria dos brasileiros não quer ser obrigado a nada, a não ser que a gente comprove a efetividade. Aí sim a gente pode ter um alinhamento no nosso discurso, Bruno.